Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. Hoje, gente, vamos falar sobre gestão financeira, algo tão importante desde a pessoa física e muito maior na pessoa jurídica. Quando a gente está falando aqui em gestão financeira, quando a gente está falando em empreendedorismo, que é o foco do nosso podcast, como vocês têm observado, existe um problema existencial desde que o mundo é mundo sobre a questão do dinheiro, a questão financeira, dinheiro meu, dinheiro que não é meu, dinheiro da empresa, eu coloco o dinheiro na empresa, depois a empresa tem que me devolver esse dinheiro como? Então, tudo isso a gente vai falar sobre essa questão, sobre gestão financeira aqui hoje. Estou muito bem acompanhado de Bernardo Buschle. Buschle, é isso mesmo? Isso mesmo, muito prazer. Seja muito bem-vindo, Bernardo, ao nosso podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco com o pessoal aí. Que legal, Bernardo. Eu achei curioso o sobrenome, até dá uma trava-língua, né? Qual que é a origem? Origem alemã, meu bisavô veio da Alemanha para cá e, bom, aí estamos. Alemanha. Seu bisavô veio da Alemanha. Aí gostou do Brasil e está aqui o Bernardo hoje em 2026. Qual período que teu bisavô veio? Sabe, não? Poxa, não vou saber dizer ao certo exatamente, mas vou chutar aqui uns 100 anos atrás. 100 anos atrás veio para o nosso Brasil. Vamos lá, Bernardo. Falar um pouco do Bernardo, quem é Bernardo, como que o Bernardo hoje chegou até aqui, qual foi a tua jornada. Vamos falar um pouquinho, conhecer um pouquinho do Bernardo aqui no nosso podcast. Maravilha. Pô, eu sou empreendedor desde que eu me conheço por gente. Comecei a empreender muito cedo, ali com 15 anos comecei a fazer evento. Fiz o meu primeiro evento, uma festa para 3.000 pessoas. No primeiro evento? Primeiro evento. Caraca! E um detalhe legal que eu não tinha um centavo no bolso para fazer a festa. Isso é empreendedor de verdade, né? Acreditar mesmo. Eu tinha uma né? ideia, né? Eu vou transformar essa ideia num negócio. Exatamente. Caraca, E Bernardo. aí eu me juntei com um amigo, a gente, né, adolescente, não tinha recurso, não tinha nada, e precisava colocar esse evento de pé. E eu fui falar com meu pai se ele tinha como me emprestar para colocar o evento e tal, e ele estava num momento financeiro muito difícil. Ele realmente não tinha dinheiro para me emprestar, mas ele deu um voto de confiança e na época que ele me emprestou 5 cheques em branco de uma conta que ele falou que não tinha saldo. E com esse cheque, eu peguei o primeiro cheque, coloquei pré-datado no local do evento para segurar a data. O outro para rodar os ingressos. E aí, banda, publicidade, tudo eu fui negociando para pagar no dia do evento. E com isso fui fazendo o evento, recuperando os cheques. Graças a Deus foi um sucesso. Cheguei em casa com uma maleta de dinheiro. Meu pai ficou assustado, assim, porque foi um evento realmente grande. Assim, só de segurança tinham 200 seguranças no evento. Meu Deus do céu. Foi algo bem legal. Enorme o evento. 200 segurança. Exatamente. Caraca. E logo depois acabei ficando um tempo na área de entretenimento. Fui DJ profissional por 8 anos, considerado a terceira maior atração do Brasil. Na época eu tinha um projeto chamado Hands Up. A gente viajou o Brasil inteiro, tocou fora, Miami, Uruguai, Ibiza, Argentina, vários lugares também. E Como que era o nome do projeto? Hands Up. Hands Up. Exatamente. Caraca, que legal. E logo depois estava realmente cansado já e queria empreender com tecnologia. E foi aí que eu fundei o Social Wave, que era uma startup de advocate marketing. Basicamente, o que a gente queria fazer era digitalizar os promoters no Brasil. Digitalizar promoters. Exatamente. E a rede cresceu. A gente chegou a ter 45 mil embaixadores. E em determinado momento ali, em divergência de sociedade, eu acabei vendendo minha participação para o meu sócio. Tirei um sabático. Comprei um veleiro no Caribe, me mandei com a minha esposa. Morei 7 meses num veleiro no Caribe, eu e ela, velejando por todas as ilhas lá. Foi um momento sensacional assim, de vida, uma experiência realmente única. Porque estar ali só depende de você, né? Não tem
Qualquer erro, qualquer coisa que possa acontecer de errado, você tem que resolver e não tem para onde correr. E o que você tira de melhor, assim, dessa experiência, desse período, por exemplo, que você passou desses 7 meses, assim? Teve momentos ali, com certeza, momentos complicados, né? Porque dentro de um barco, um veleiro ali e tal. Mas conta pra gente uma experiência legal desse percurso, assim. Olha, Teve várias, né? Mas se der pra tirar uma que te marcou. Exato, a gente passou por muita coisa, assim, desde, tempestade, pirataria, e Pirataria? poderia ficar horas aqui falando só disso. Mas eu acho que, trazendo para o lado do empreendedorismo, está muito relacionado a você saber onde você quer chegar. Uhum. E como empreendedor, você pode fazer uma analogia falando assim, poxa, eu posso torcer para o vento mudar, eu posso esperar que ele mude, ou eu posso ajustar a vela para chegar onde eu quero chegar. Boa. Então, acho que é muito disso, assim, uma das principais lições que eu tirei de lá. Ajusta a vela. Exatamente. Caraca, muito, muito forte isso. E aí, continuando, depois desse teu ano sabático que tu tirou ali, tu fundou mais uma empresa. Isso, daí eu voltei com a mesma vontade de empreender. Comecei a testar algumas teses e eu me deparei com a tese de Cloud Kitchens, que estava bombando lá fora, né? As Dark Kitchens, cozinhas virtuais. E eu montei uma primeira operação aqui. E eu trouxe 16 marcas para dentro dessa mesma cozinha. Então, eu com um único time operava 16 marcas em paralelo e vendia somente no delivery. Uhum. E, cara, a operação era um caos na terra. Era 2.000 insumos que eu tinha que fazer a gestão, era quase 40 cozinheiros, era realmente uma operação de guerra, assim. Mas foi um momento que eu aprendi demais e a gente teve a sorte e o azar, mas de rampar durante a pandemia. Então, a gente estava bem posicionado assim, para isso. E foi um grande aprendizado ali, foi essa parte de gestão financeira, que no começo eu comecei todo bagunçado, realmente a operação, e depois ali eu comecei a entender um pouco o quão importante isso era para o sucesso do negócio. Uhum. E aí, no começo de 2023, nosso principal concorrente fez uma oferta de compra, a gente acabou vendendo, né? A gente, nessa jornada, daí começou a licenciar essas marcas para abrir dentro de outros restaurantes, para abrir uma nova linha de receita para eles. E a gente montou 150 restaurantes nesse formato. Caraca. E aí o nosso principal concorrente, que era a Simple Co, fez uma oferta de compra, a gente acabou vendendo. E eu comecei, de novo, a olhar para outras teses, né? Dentro do que eu tinha vivido, o que eu podia fazer ali, como é que eu podia ajudar realmente outros empreendedores. Uhum. E daí testei algumas coisas relacionadas à parte de gestão de insumos, acabou não dando tão certo e eu encontrei uma dor realmente real na parte de gestão financeira e foi aí que a Nortecash começou a se desenhar e hoje a gente vem trilhando esse caminho. Caraca, você é um criador nato. Cria um produto, rampa ele, é isso que fala? Isso. E vende. Se aparecer a oportunidade, né? Conhecendo a tua história até, pelo menos até aqui, né? Cria um produto, estrutura ele, monta um time, monta uma operação, viabiliza, né? Pelo menos até o momento foi assim e vende a operação. É fantástico porque, assim, quem tem a mente criativa, ele cria muitas coisas ao mesmo tempo e tem essa possibilidade de você encontrar pessoas que somem ao seu projeto, né? E nesses projetos que você estava falando, imagina, quando você iniciou uma ideia lá, para quem não conhece, cheque, gente, cheque era um documento que você assinava que dava uma certa garantia, como se fosse um cartão de crédito hoje, né, com um limite ali, só que o cheque não tinha limite. Então tinha uma assinatura ali, você podia colocar 1 milhão, 2 milhões naquele cheque ali, desde que tivesse saldo na conta, ele descontava, né? Depois o cartão de crédito veio e pegou a mesma ideia do cheque e colocou um limite para as pessoas de conforme a renda delas e tal. Mas eu sou da época do cheque, que acabou, acho que não existe mais, né? Nunca mais vi. Pelo menos não vi alguém falando que trabalha Nunca com mais cheque vi. hoje, ou que aceita cheque, né?
Então, era um formato de pagamento. Então, primeiro você teve que vender a ideia para seu pai, né? Exatamente. Voltando lá no passado, você teve que vender a ideia para ele, ó, você acredita em mim que eu vou pagar essa conta aqui. Mas o cheque estava em branco, poderia ter dado errado, né? E a história ter sido diferente. Mas a persistência de fazer dar certo e de encontrar pessoas que acreditassem no seu projeto. Total. Você falou que encontrou uma pessoa que somou junto contigo nesse projeto ali. Depois montou foi DJ, montou uma banda e viajou vários países ali. Depois, assim, são mais pessoas que você tem que vender a ideia. Ó, vamos fazer isso, vai dar certo. Vamos tocar em palcos famosos e tal. Mas tem pessoas. Sempre. Você precisou de pessoas. Ah, vou tirar um ano sabático, vou comprar um veleiro, vou velejar. Teve que vender a ideia para a esposa, senão não fazia sentido. É verdade. Não ia conseguir, né? Primeiro você cria um negócio e vende. Por isso que eu falei, você criou um projeto e vendia a ideia para as pessoas somar contigo. É isso aí. E ela nunca tinha pisado num veleiro, hein? Acho que esse foi o teu maior desafio, então, até hoje. Aí você vai, né, voltando na tua história, criou um novo produto que era as Dark Kitchens, que era montar a estrutura ali de várias marcas dentro de uma única cozinha. Ou seja, vamos pegar aqui McDonald's, toda essa galera, vamos imaginar que fosse, né? Não é, mas vamos imaginar que fosse, ou talvez era, mas que tivesse, vai produzir na minha cozinha e eu vou entregar o teu produto. Mais ou menos seria essa a ideia? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, construiu isso, 40 cozinheiros dentro de um ambiente, cozinhando produtos de marcas distintas. Então, assim, primeiro você vende a ideia para a marca. Depois você tem que encontrar as pessoas para fazer isso. Exatamente. Né? E daí você falou que entrou no meio do caos, né? Então, na minha visão, a tua vida foi sempre resolver o caos. Pelo menos até aqui. Eu acho que empreender é isso, no final, né? Resolver problema. Não tem outro jeito. Acho que encontrar oportunidades onde a gente consegue ajudar alguém. Mas que nem você falou, acho que vender faz parte de tudo, né? Seja para dentro de casa, numa sociedade, para um investidor, para um cliente, para quem quer que seja. E aí, dentro da Northcast, o que você viu na prática que fez fundar a Northcast? De tudo isso que a gente passou, eu queria chegar nessa pergunta principal. De tudo isso que você viu, por que você fundou a Northcast? Legal. Eu acho que tanto nos projetos que eu fiz, onde eu tomei os maiores tropeços, foi por falta de gestão financeira. De a gente olhar o caixa de uma maneira errada, olhar só para a venda e não entender direito os números, o que um negócio pode fazer, até onde ele pode ir. Isso pode gerar um erro muito grande, né, que pode custar não só a tua ideia, teu projeto, teu tempo, principalmente, mas pode te levar à falência. Então, eu tive a sorte de conseguir corrigir alguns negócios antes disso. E paralelo a isso, um ponto importante em todos os negócios que a gente teve, a gente sempre, quando ia ou fechar um negócio ou abrir um negócio, a primeira e última peça que estava era a parte financeira. Era alguém que estava realmente olhando para a parte financeira para a gente entender aqueles números, como aquele negócio estava se comportando de ponta a ponta. Então, esse foi um dos principais insights assim, para montar isso de uma dor real, né? Mas que eu via muita dificuldade de como era fazer o financeiro. Eu sabia que esse financeiro podia ser feito de uma forma muito mais fácil. Eu acredito muito nisso. Bernardo, sobre a questão das empresas. Hoje a gente vê muitas empresas aí, são mais de 80% das empresas estão endividadas, estão com problemas, ou com algum problema financeiro, ou alavancadas a juros altíssimos. Então é alarmante isso, né? Você vê uma economia do formato da nossa. E assim, muitas empresas, mesmo vendendo bem, elas estão quebrando. Na tua visão, a falta de olhar para o financeiro, a falta de tempo de olhar para o financeiro, a de prioridade, talvez, das empresas de sentar e olhar, poxa,
Eu estou vendendo, mas está cada vez pior. Então, o problema deve estar do outro lado e não na venda. Uhum. Como que é a tua visão sobre isso e como que você tem feito para mostrar para esses empresários que eles precisam olhar para o financeiro? Perfeito. Tem um dado do Sebrae que fala que 76% das PMEs quebram por falta de gestão financeira, que vai de encontro a isso que você falou. Porque muitas vezes o empresário ele está pensando só em vender e acha que só a venda vai resolver todos os problemas dele. Mas se a gente pega, por exemplo, um produto que eu tenho que comprar matéria-prima, talvez meses antes, produzir isso, estocar, produzir, vender parcelado em 10, 12 vezes. Então, o teu caixa precisa aguentar isso. Então, não é só tipo quanto que custa esse produto, por quanto que eu vendo, a margem que eu tenho. Eu tenho uma jornada de tempo no meio que, se eu não estiver analisando isso, eu posso estar vendendo e essa venda ser o meu próprio caixão, de certa forma, porque eu não vou ter caixa para aguentar isso. Então, tem várias formas que a gente precisa estar atento, e o indicador financeiro ele te diz isso, para você não entrar num buraco sem fundo. Esse é um exemplo, mas tem exemplo de empresário que, poxa, que vendem produto com uma margem que o negócio não comporta. Então, num caso de um restaurante, eu tenho o meu custo de uma pizza que é R$1, eu vendo ela por 2, eu acho que está tudo bem. Só que no final das contas ela não vai ser suficiente para pagar tudo que ele tem de despesa fixa e todos os outros custos. Então, um DRE ele te mostra isso e ele vai te mostrar ainda quebrado em cada uma das linhas aonde que está escapando. Então, poxa, se é no teu custo de frios, se é no teu custo ou de mão de obra, ou aonde que realmente você pode otimizar para ter um resultado melhor. Dentro dessa tua analogia, por exemplo, falando de um mercado, de um restaurante, de uma pizzaria, enfim, na parte de gastronomia, né? Que você tem especialidade porque você trabalhou com várias marcas produzindo para isso e apresentando resultados, inclusive, de margem de lucro saudável para essa empresa. Tanto que foi sucesso que você acabou vendendo a tua operação, né? Uhum. Dentro disso, qual que é o erro mais comum das empresas por não olhar ou para a questão da gestão financeira? Qual que é o erro mais comum que acontece? Dentro dos pequenos negócios? Para mim, assim, o disparado mais comum é o cara confundir pessoa física com jurídica. Então, ele vai montar ali uma operação e, de repente, ele joga todas as contas de pessoa física para dentro do negócio e espera que aquele negócio possa pagar aquilo. Às vezes pode, às vezes não pode, mas ele não está separando as coisas e provisionando algo para o investimento, para o momento de crise, para determinadas situações que aparecem normalmente. E tem um segundo erro que eu vejo que é muito comum, é um empresário, na vontade de fazer acontecer, ele investir mais do que o negócio comporta. Então, eu vejo muito isso. O empresário chega ali para a gente e fala, estou de saco cheio do meu negócio, eu trabalho todo dia, mas eu não vejo o dinheiro acontecer aqui dentro. E a gente vai olhar a estrutura financeira dele, a gente vai olhar os indicadores dele, e a gente olha o resultado operacional dele, tá lindo, tá deixando 17% limpo, tá, cara, perfeito. Só que o cara tá montando 3 cozinhas junto, o cara comprou 10 equipamentos, ele está investindo muito além do que aquela única operação comporta de investimento. A boa notícia é que ele consegue resolver isso de uma forma fácil, seja pisando um pouco no freio, reduzindo esse investimento, ou, se ele quer manter essa velocidade, essa fome de investimento, vai atrás de capital externo para financiar essa velocidade que ele está querendo impor. Mas com um olhar desse, a gente muda a percepção do empreendedor de falar, cara, meu negócio é horrível, estou cansado dele, acho que eu estou indo bem, talvez eu só precise de ajustar a vela aqui em determinado momento. Boa, adorei esse comentário, achei fantástico. Realmente, a gente que está nesse mercado, né, de gestão, você resumiu todas as palavras. Você encontra um empresário exausto, cara, trabalho, não vejo resultado. Mas aí você vai
por exemplo, na análise de DRE, não é bem assim. Você só está exausto porque as decisões foram tomadas de maneira, de repente, equivocadas porque você não tinha conhecimento específico. E aí aquela sede de fazer tudo, que o empresário, o empreendedor, no início, ele tem que fazer tudo, mas vai chegando um momento que ele precisa colocar pessoas qualificadas em cada departamento, senão o prejuízo vai ser muito maior do que o investimento de um profissional para trabalhar. Uhum. Então, essa é uma das, pelo menos na minha visão, é um dos erros também, que vamos economizar na mão de obra de um especialista. Uhum. Não, aqui a gente sempre fez, deu certo. Será que não é o deu certo que está te matando? Então tem Muitas essa... vezes é, né? Na maioria das vezes é. E a gente falando ainda sobre o empresário. Na maioria dos casos, tem empresário que sabe que precisa fazer. Mas por que não faz? Eu acho que o empresário ele está tão envolvido na operação, na maioria dos casos ele acaba fazendo tudo, né? Jogando meio de campo, ataque, defesa e... Compra, vende, faz marketing, negocia... Exato, e essa é a realidade, isso é Brasil. Não, é assim que realmente funciona. Só que quando ele chega no financeiro, é aquela coisa que ele já não sabe fazer direito, é aquela coisa que ele não tem prazer em fazer quanto conversar com um cliente. Então, ele sempre deixa para depois. Depois eu vejo, depois eu faço. E o financeiro, se você deixa de atualizar ele vai criando uma bola de neve, aquilo, e é muito difícil o cara voltar a atualizar aquilo, a ter os números de forma real. Então, aquilo vai virando um elefante branco ali que ele deixa de lado e continua olhando só para as outras partes da operação. Interessante essa questão, você falou que o empresário ele acaba fazendo tudo e tem coisas que não é muito prazeroso. Olhar para o financeiro, principalmente, às vezes quando não está bem, não é prazeroso. É difícil, é a decisão difícil que precisa ser tomada, pelo menos. Mas aí, deixa amanhã eu vejo. Só que amanhã você vai ter outros problemas e vai acabar não vendo. E vai chegar o final do mês e de repente chega o final do ano e a exaustão chega junto. Né? Pelo menos é o que eu tenho observado nesses 17 anos de gestão empresarial, eu tenho observado essas dificuldades. Muito, cara. E se repete. Muda o ramo, muda a pessoa, mas o tema é o mesmo. É verdade. É a mesma situação. E é uma situação que, às vezes, o caixa está ok, está saudável, mas mesmo assim a exaustão chega. É uma coisa assim que você não... E a gente pega, assim, empresas, às vezes, que tem... que faturam uns 50 mil, e às vezes empresas faturam 80, 100 milhões, e você vai ver, eles estão com a mesma falta de gestão financeira e simplesmente empurrando e vendendo e girando e contratando empréstimo, mas sem saber se pode pagar. Deixa para o ano que vem, vamos ver. E vai girando. O que muda na empresa quando o dono passa a ter clareza de números, na tua visão? Eu acho que a primeira coisa é tranquilidade, porque ele começa a entender o negócio dele, como realmente funciona, e ele começa a entender as oportunidades que ele tem na mão de alavanca de geração de lucratividade. Então, um DRE ele é composto por várias linhas, desde da receita, CMV, CMO, despesas fixas, administrativas. E quando ele destrincha isso, ele começa a ver, opa, nessa linha aqui de mão de obra, eu tenho uma oportunidade, de repente, de economizar X mil reais. Nessa outra linha de CMV, eu preciso comprar melhor, porque eu preciso abaixar esse meu CMV. E se você ajusta 1, 2, 3, 4%, fazer uma conta fácil. Uma empresa que fatura 200 mil por mês, se ela reduz 4 pontos percentuais do CMV dela, seja 1% de mão de obra, 1,5% de CMV, alguma coisa ali de despesa fixa, sempre tem mensalidades que estão na inércia ali, que ele está pagando, que ele nem sabe por quê. Se ele reduz 4 pontos percentuais, ele consegue gerar uma lucratividade de 8 mil no mês, se ele fatura 200 mil. No ano, a gente está falando em quase 100 mil reais, que está indo diretamente para o bolso dele.
Então, com um pouco de ajuste, ele consegue mudar uma condição da família dele, da empresa dele, né? Aquela história do voltando pro teu barco, 1 milímetro ajustado da vela, ele vai chegar num lugar diferente. Exatamente. E no longo prazo. Exatamente. Na distância longa, você ajustou um pouquinho aqui, vai chegar num percurso diferente, né? Exatamente isso. Vamos lá. Se um empresário só pudesse fazer uma coisa pelo financeiro dele essa semana, o que seria? Se um empresário pudesse fazer só uma, tipo, não posso fazer mais nada, só uma coisa para tentar mudar, qual que seria essa coisa? Eu acho que a primeira coisa que ele tinha que fazer é entender os custos dele. Se ele não tem um DRE, a primeira coisa que ele precisa fazer é entender, tá, quanto que a minha empresa custa por mês? Que ele, minimamente, ele pegue um papel e uma caneta e coloque tudo que ele, pelo menos que ele acha que ele gasta de mão de obra, tudo que ele pagou de boleto naquele mês, tudo que ele tem de conta fixa no mês, para ele pelo menos entender se aquele negócio faz sentido ou não, se está realmente sobrando alguma coisa versus o que ele está faturando ou não. Então, ele vai entender já se ele precisa realmente aumentar o faturamento, se tem uma oportunidade de custo que ele possa reduzir, é onde que ele consegue chegar numa lucratividade que esteja legal para ele. Todo negócio pode dar lucro. Todo negócio pode dar lucro, desde que ele seja estruturalmente bem montado, né? Os custos dele estruturalmente bem montado. E ter essa clareza, né, do que eu tenho, o que eu estou vendendo, o que eu preciso e o que a Northcash pode fazer por esse cliente que a gente está falando agora, esse cliente endividado, esse cliente com problema, desse cliente que não tem tempo, que está exausto, o que a Northcash pode fazer? Maravilha, a gente surgiu justamente para resolver esse ponto, assim, para dar essa clareza para o PME como um todo, de uma forma muito simples. Então, o que eu falei de ele juntar os custos, colocar num papel e uma caneta, ele entrando na Northcash, fazendo a conexão via Open Finance com os bancos, a gente puxa todas as transações e automaticamente classifica tudo e monta o DRE para ele. Então, ele, de uma forma muito simples e quase mágica, ele começa a ter já os indicadores financeiros dele para tomar uma melhor decisão. E dentro disso, por exemplo, além dos bancos, vocês têm também essa estrutura dos outros custos que são pagos, por exemplo, pago em dinheiro, numa operação, vamos imaginar uma operação de restaurante, que tem funcionários, que tem aquela aplicação de funcionários que fazem uma taxa, que hoje existe, né? Vou fazer faz uma taxa, faz um dia de trabalho, né? E recebe ali. Além dos bancos, tem também esse controle que vocês podem montar junto para saber onde está esse custo. Minha mão de obra está custando X, esses investimentos que eu faço também nessas mãos de obras operacionais que contribuem num dia de alto movimento, por exemplo, num restaurante num domingo, eu preciso de tantos garçons durante o dia, que são garçons que não participam todos os dias, fazem um domingo para mim no mês. Tudo isso ele vai junto no DRE, vocês conseguem fazer esse acompanhamento, mostrar, a mão de obra está te custando mais do que pode. Exatamente. E não só isso, mas de forma detalhada. A tua mão de obra global, a tua mão de obra de salários, a tua mão de obra de taxas, como você colocou, então a gente consegue destrinchar isso. E muitas vezes ele consegue, talvez, parar de gastar um pouco de taxa e contratar mão de obra fixa, ou vice-versa, dependendo do caso dele. Mas o legal é que a gente criou um algoritmo próprio com IA e Machine Learning para ler cada transação. Então, a gente faz inúmeros cruzamentos de uma transação, olhando quem que é o pagador, quem que é o recebedor, se é CPF, se é CNPJ, se é crédito, se é débito, se é banco. Enfim, olha busca na internet sobre aquilo. Então, a gente consegue ter mais de 80% de assertividade na classificação de uma forma automática. E essa clareza ela vai contribuir totalmente na tomada de decisão do top. Eu estou adorando a conversa. E uma coisa muito legal é que ele recebe no WhatsApp tudo isso. Então, todos os dias ele recebe no WhatsApp como é que foi o resultado dele ontem. Toda semana ele recebe... Sobre vendas e pagamentos? Exatamente.
como é que foi as receitas, as despesas, o saldo da semana anterior, o CMV comparado a uma semana atrás. Então, é a informação que chega até ele. E isso é uma das coisas que a gente quis fazer, fundando a Nortecast, como é que a gente cria um sistema em 2026 que não dependa do usuário parar a correria dele, parar os incêndios que ele está resolvendo para ir alimentar aquilo. Então, poxa, a gente buscou formas de trazer isso de uma forma automática para levar a informação para ele, e não depender dele para gerar a informação. Para você que tem restaurante e pizzaria, eu acho que esse é o podcast que você precisava ver. Eu acho que esse é o podcast que você precisava assistir e essa é a empresa que você precisa conhecer. Não conheço, estou conhecendo hoje, né? Você não me deixa mentir, a gente falou só pelo WhatsApp. Eu estou conhecendo aqui o Bernardo hoje, né, por indicação da Giovana, inclusive um abraço. Giovana, muito obrigado pela indicação. A Giovana Vanzo participou do nosso podcast aqui, foi fantástico, indicou aqui o Bernardo para participar com a gente e hoje a gente está tirando várias dúvidas aqui do pessoal. Inclusive, volta lá, assiste o podcast da Giovana Vanzo, foi fantástico, muita coisa legal. Somou muito com o nosso projeto. Muito obrigado, Giovana, novamente por participar com a gente e também por apresentar o Bernardo aqui pra gente pro nosso podcast. Então, para você que é de restaurante, pizzaria, todo o ramo de gastronomia, pesquisa lá Nortecast, acho que vai ser essencial para você. Eu estou no mercado de consultoria e gestão empresarial e realmente todas as dores que o empresário tem hoje, a gente está falando aqui no nosso podcast. Voltando lá, como funciona na prática? Me dá um exemplo do dia a dia de um cliente. Acho que você acabou de falar na conversa anterior ali sobre como que a ferramenta funciona, mas fala um pouquinho mais para a gente. Legal. Acho que uma das coisas assim, que eu não falei é que o sistema, primeiro, ele se monta, né, sozinho, como eu citei, mas ele também aprende com o teu comportamento. Então, quanto mais você usa o sistema, quanto mais você ensina ele, em que sentido? Teve uma transação lá que o sistema classificou como uma taxa, né, para aquela operação. Mas, na verdade, foi um gasto com manutenção. Quando você faz essa correção no sistema, ele automaticamente aprende isso e, com o teu uso, ele vai ficando cada vez mais inteligente, mais assertivo para o teu negócio. Então, na prática, ele acaba deixando de operar no escuro e tendo a clareza das informações para tomar as melhores decisões. Ele tem um dashboard que ele apresenta, por exemplo, vamos colocar aqui, né, como se fosse um sistema de quadros, né? Uhum. No restaurante está faturando 1 milhão, está gastando 400 mil com CMV, Uhum. está gastando 200 mil com mão de obra, está gastando isso, um dashboard que fique claro, no abrir ele você já consiga ver? 100%. Ele vê todos esses indicadores, vê os principais grupos de custos por categorias. Então, dentro de mão de obra, onde que está escorrendo esse dinheiro, dentro de CMV, quem são os principais pagadores, todas as assinaturas que ele está ativo. E ele vê isso tanto na web ou no aplicativo mobile, e ele pode consultar o agente financeiro dele pelo WhatsApp, mandando um áudio, mandando um texto, enfim, está tudo na palma da mão dele. Muito bom, estou gostando demais. E essa ideia do dashboard não estava na programação de pergunta, foi a dúvida que surgiu agora, porque é uma dificuldade. Aonde que eu encontro a informação? Exato. Com quem que está a informação? Essa é a maior dificuldade. Fala com o financeiro. Mas não está comigo. Está com o fiscal. Não está comigo também. Está com o pessoal do RH. Não, está aqui. Se você tem um dashboard que você consegue visualizar isso só com relação a pagamentos, vendas e pagamentos, compra e venda, né? Só através da compra e venda é excepcional. E a gente embarcou todo o sistema com AI, então ele consegue tirar algumas dúvidas, porque muitas vezes o pequeno empresário ele não sabe fazer uma boa leitura ou como extrair o melhor proveito de um DRE, de uma análise financeira. Então, vou dar um exemplo. O cara tem uma pizzaria de novo, ou mudar um pouco, uma hamburgueria? Uma pet shop. Um pet shop. E ele compra lá X mil reais de ração ou de shampoo para a pet shop dele.
Só que ele está toda semana só ligando para o fornecedor e falando, preciso de uma caixinha aqui, preciso de uma caixinha aqui. Ele não para negociar aquele valor. Ele não sabe o poder que ele tem na mão. Quando ele entra na Nordcash, ele pode perguntar na IA, mandando um áudio no WhatsApp dele, falando, quanto que eu gasto de shampoo no ano? O cara vai falar lá, 100 mil reais, 50 mil reais. Ele chega para o fornecedor dele e fala, eu gasto 50 mil reais em shampoo por ano, estou precisando de uma nova forma, de um preço melhor para trabalhar, de um parceiro melhor para trabalhar nisso. Você consegue me ajudar? Eu duvido que ele não consiga baixar o preço dele nessa mesma hora. Não, com certeza. E aqui, fazendo um link, né? Por exemplo, você tem 5 fornecedores de shampoo. Você é o meu principal fornecedor. Eu compro 80% é com você, 20% são com mais 4, que divide o meu faturamento. Então, cara, se eu vou fazer uma ação, por exemplo, aqui de banho e tosa no meu pet shop, eu quero que você me mande shampoo sem custo. Isso. Para mim, o que isso vai fazer? Diminuir teu custo. Teu CMV vai diminuir pelo menos 1% que seja. Exato. E isso aí é dinheiro no seu bolso no final do mês e no final do ano. Né? E é parar de operar no incêndio, no automático, e operar um pouco de forma estratégica, olhando um pouco os números, né? Entendendo aonde que você tem potencial de economia. R$1 de economia é R$1 no bolso, né? Na economia a gente tem 100% de margem. É exatamente isso. Eu vi esses dias o cara falando sobre a questão da economia versus venda, né? Então, R$1 de venda sei lá, talvez 10 centavos ao final, se a tua operação for bem estruturada. R$1 de economia é R$1 de economia. Exatamente. Bernardo, sobre o futuro, onde você vê a gestão financeira dos pequenos negócios? Como você vê a gestão financeira dos pequenos negócios nos próximos 5 anos? E os clientes que estiverem com a Nordcash? Legal. Qual vai ser o diferencial dos clientes que estiverem com a Nordcash? Legal. Primeiro, eu acredito fielmente que um empresário, um empreendedor, ele não quer fazer o financeiro, ele não gosta de fazer o financeiro. Então, tendo isso, a gente precisa entregar esse financeiro pronto para ele de uma forma puramente automática e confiável. Né? Então, o que eu acredito é que a gente vai ter um agente que faz esse financeiro de ponta a ponta, se conectando com bancos, se conectando com notas fiscais, com o RP dele, fazendo todos os cruzamentos e executando essa parte financeira de ponta a ponta, só entregando para ele o que ele tem que fazer, aonde que ele tem que economizar, aonde que ele pode mudar a vela dele para melhorar a operação. Então, eu acredito muito nisso. Não acredito que vai ser 100% autônomo. Eu acho que a gente vai ter sempre nesse modelo agêntico um humano por trás validando, olhando. É claro que hoje, enquanto ele faz 100%, o humano faz 100%, ele vai começar a fazer 10%. Só conferindo, só ajustando, só realmente dando a direção, mas ele vai ter um ganho de produtividade absurdo. É isso aí. Bernardo, muito bom o papo. Acho que a conversa daria pelo menos mais umas 5 horas, né? Se a gente fosse destrinchar cada área de uma empresa, mas esse não é o foco. O foco é apresentar você para a tua empresa, mostrar aqui dentro do nosso ecossistema conexo para as empresas uma empresa que vai resolver o problema deles. Então, essa é a ideia de trazer uma empresa que resolva problemas. Então, nosso projeto é isso, é conectar, né? Então, nós estamos conectando você a outras empresas que precisam. Para essas empresas que precisam, você vai procurar por Nordcash no Instagram, está aqui na camiseta do Bernardo, né? Nordcash no Instagram. Entra em contato com ele lá, mas também pode entrar em contato através do WhatsApp comercial, que você também pode deixar aqui para as pessoas ao final. Mas antes disso, eu queria que você deixasse uma mensagem. Essa mensagem, ela, como você já viajou para outros países, né? Ela vai ser transmitida em outras línguas para, no mínimo, 8 bilhões de pessoas aí que tem no país, no mundo todo, um pouco mais, né? De 8 bilhões de pessoas. Essa mensagem vai ser transmitida. Qual que seria a mensagem do Bernardo? Qual que é a mensagem do Bernardo hoje? Acho que nunca perca fé em Deus,
e nunca pare de tentar. Acho que é isso. Show. Gente, nunca perca fé em Deus e nunca pare de tentar. Sempre tem uma nova oportunidade te aguardando. É a mensagem que veio ao coração do Bernardo, mas eu não vou acrescentar mais nada. É essa a mensagem de hoje. Obrigado, Bernardo, por estar aqui com a gente, por somar o nosso projeto. Obrigado por trazer tranquilidade ao coração das pessoas, tranquilidade para os empresários através de uma tecnologia, através de um trabalho que você faz. Você traz tranquilidade para o coração de pessoas que estão, às vezes, querendo desistir. Obrigado, cara, de coração, pela oportunidade aí. Prazer poder compartilhar, e todo mundo que precisar de ajuda para organizar o financeiro, conte com a gente aí, a gente está aqui para ajudar mesmo. É isso aí. Obrigado, Bernardo. Gente, esse foi mais um podcast da Conexo. Falamos aqui sobre gestão financeira. Muito importante para você. É muito importante para você como pessoa física, como pessoa jurídica, como ONG, como qualquer empresa, ou PF, PJ. É importantíssimo a gestão financeira. Desde como você gere a sua casa, as contas, a tua parte financeira da sua casa, a sua empresa. Então, estou falando aqui para pessoas, estou falando aqui para empreendedores, para empresários que precisam de resultado. Então é isso. Esse foi mais um podcast da Conexo, onde a gente trouxe um conteúdo de qualidade para você. Já não esquece, né? Conexo _ empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube, e veja também outros conteúdos do nosso canal que vai somar ao seu profissional de cada dia. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Valeu!